Bom dia, bom dia, bom dia! Espero que todos estejam bem. Estamos aqui hoje, segunda-feira. Hoje é dia 17/7/2023 e o planetão de Deus continua dando suas voltas. Lugares chovendo, outros secando, outros frio, outros calor e nós vamos caminhando. Pois é. Tudo isso foi dito e revelado que ia acontecer. Eu estava vendo as notícias da semana, estava vendo as notícias dos jornais de domingo, né, que passam aqueles jornais que fazem todas as análises e tudo mais, né, da semana, de alguns assuntos mais pertinentes, né? E aí, dentro das reportagens que estavam passando, surgiu uma mocinha novinha, coisa de 20 e pouquitos anos, que foi tirar o dente do siso, deu uma infecção e faleceu. Foi no hospital, o hospital, não, mas daqui a pouco, peraí, que vamos esperar o buco, vamos ver não sei o que, passa 14 horas para o médico chegar. E aí já era tarde, porque a infecção tomou conta e levou a jovem. Meus queridos, o ceifamento está acontecendo exatamente como o plano espiritual disse anos atrás. As pessoas. Eu lembro muito bem que muitas pessoas falavam assim, quem que é você para falar uma coisa dessa? Os espíritos que estão com você devem ser tudo espírito de porco. Eu lembro, falava, rapaz do céu. A pessoa sem ver, sem enxergar, só porque não aceita, joga pedra. Só porque não entende, joga pedra. Só porque não quer fazer com que aonde ela segue seja menos ou pior, joga pedra. Vocês vão entender esse começo desse vídeo no finalzinho desse vídeo, onde eu vou dar o desfecho sobre essas intolerâncias das pessoas. Só que a sociedade está nascendo, está criando, está surgindo, está trabalhando em cima dessas intolerâncias. Até países nórdicos, que são considerados super desenvolvidos, estão autorizando queimar a Bíblia e Torá. É uma coisa assim que não tem explicação. O que ganha com isso? O que é o ensinamento fazendo isso? O que estão ensinando fazendo isso? Que ninguém tem que respeitar ninguém? Que ninguém tem que amar ninguém? Olha, eu não sei o que está acontecendo com esse planeta. O que eu sei é que todos os ensinamentos que Jesus fez lá atrás estão pegando tudo e estão fazendo o inverso. Porque isso para mim não é um gesto de amor. Bom, mas nós vamos terminar isso aí um pouquinho mais para frente. Outra coisinha que eu vi nesses jornais que estavam passando esse final de semana era sobre uma medicina inovadora, que um médico brasileiro tinha criado uma estufa para tratar problemas de problemas mentais, de coisa que acontece no cérebro, não mental de psíquico, mas que tem relação com o cérebro. Então era esclerose, Parkinson e outras coisas do gênero, com uma técnica que ele criou que não tinha ou não tem um descritivo, como é que se pode dizer, comprobatório de pesquisas científicas, etc, etc, etc. Bom, só que vejam bem, do jeito que falou, parece que a pessoa é o maior demônio ou o maior enganador do planeta. Eu não lembro que a pessoa disse que se tem a cura total. Eu não lembro. Na outra reportagem que eu tinha visto lá atrás. Eu lembro na época que era um estudo, era uma pesquisa, ou seja, a pesquisa está em andamento, né? Está andando, está verificando se é ou se não é. Estava se analisando, só que é o seguinte, as pessoas que estão doentes, o desespero das pessoas doentes é tamanho, é tão grande,
que ela faz o que pode, o que não pode, ela faz. Ela vai e se arrisca. Porque, tipo assim, o que eu tenho a perder? Só que você sabe o que é o mais interessante depois disso tudo? A pessoa se sentir enganada. E aí, quando eu estava vendo a reportagem, não é que eu estou passando a mão em cima do médico, é que lá nos Estados Unidos é permitido fazer isso. Aqui no Brasil pode ser, olha, o crime dos crimes. Porque aqui precisa comprovação, precisa aprovação, precisa de um monte de coisa. Já lá nos Estados Unidos, não. Você aprovou uma máquina que esquenta o corpo, tudo bem. Para que você vai usar a máquina? Você pode usar para um monte de coisas. Pode, sei lá, pode usar até, sei lá, para lipoaspiração. Aquela lipoaspiração não negócio de linfodrenagem, aquelas coisas que o pessoal faz, que parece uma massagem que é para tirar um pouco da água da célula, sei lá como é que chama, que eu não sei o nome. Eu não sou da área médica, então deixando bem claro aí que eu só estou tentando repassar o que eu entendi com a minha leguice. Aí, o cara aprovou a estufa. Agora, ele vai usar a estufa para tal coisa. Beleza. Aí, o que acontece? O que eu fiquei pensando e vendo? A pessoa foi com uma fé total. Aonde que eu quero chegar? Esquece a parte médica, que aqui é um canal espiritual, tá? Eu só pego o gancho pra gente fazer a reflexão espiritual. O julgamento, quem quiser jogar pedra, problema é seu. Eu não vou jogar pedra porque eu acho que todo mundo é adulto e sabe muito bem das situações. Ah, não, mas o cara me enganou. Será que enganou? Ou ele deixou claro que, olha, tem bons resultados, mas não garanto milagre. Só que aí o que acontece? A pessoa pega e fala assim, bons resultados? Para ele, pode ser bons resultados, é melhorar 5%. E para quem está indo, pode ser melhorar 99%. Ah, mas tem que deixar claro. Será que tem que deixar claro ou tem que perguntar? E aí eu fiquei pensando como que está o lado espiritual, porque no lado espiritual está acontecendo coisas muito similares. Que seria mais ou menos assim. Vamos lá, eu estou fazendo meus atendimentos de cirurgia espiritual. Muito bem. Professor, por que você fala que é uma cirurgia espiritual e não passe um procedimento espiritual? Ele é um procedimento espiritual. Ele é um passe. Mas é um passe com as mãos. Se você pegar a etimologia, da onde surgiu o termo cirurgia, significa tratamento com as mãos. Então, exemplo. Se amanhã todas as cirurgias humanas começarem a ser por robôs fazendo a cirurgia, já não vai ser mais o nome cirurgia, vai ter que ser outra coisa. Porque ele nasceu do termo intervenção pelas mãos. Seria procedimentos com as mãos. E na espiritualidade, a base de todo tratamento, seja de passe, seja de coisas, é procedimento com as mãos. Então, um passe seria uma cirurgia espiritual? Seria. Mas seria melhor falar que é um passe, energização. Porque, afinal das contas, a gente faz o procedimento, faz o ritualzinho, mas quem vai fazer todas as coisas é o espiritual. Só que vamos voltar, que eu quero explicar mais uma coisa. Dentro das pedras que o povo joga. Então as pessoas vêm, imagina só a cena. Vem uma pessoa de uma outra cidade, aqui para Campinas. Vem aqui para fazer um tratamento. Uma pessoa veio do Nordeste, ou veio lá do Sul. Ela gastou ônibus, pedágio, combustível, hotel, gastou um monte. Ela chega numa esperança gigantesca aqui. Aí eu vou, faço um procedimento e não melhora nada. Ela ainda acha que até piorou. Sabe o que a pessoa faz? Ela pega e fala, o professor não presta, porque isso aqui não... Ainda não aconteceu, mas vai acontecer, claro, com certeza vai. Eu tenho certeza que vai. Porque eu estava vendo a ingratidão dos seres humanos, é muito grande. A pessoa se arrisca, a pessoa faz tudo para se arriscar. A pessoa que quis pegar o dinheiro dela e pagar o cara fala, eu cobro tanto. Pô, mas é um procedimento caro, então tinha que ter solução. Mas pera lá, quem falou para você
que a qualidade está no preço. Alguém criou essa versão totalmente porca e nojenta na tua cabeça. Alguém que falou para você, se a camiseta é caro, então ela é boa. Se o carro é caro, então ele é bom. É que não sei o que é caro, então se o celular é caro, então esse é bom. Será? Desculpa lá, mas eu já vi tanta coisa mais barata, melhor do que os mais caros. Então as pessoas, os seres humanos, eles estão criando uma cultura muito perigosa, muito nociva. Aquela cultura de jogar pedra, seja quem for. Nós estamos entrando numa era aonde o prazer humano é atacar o próximo. É colocar culpa no próximo, não admitir, não aceitar os riscos. Não admitir, não aceitar o lado bom de qualquer coisa. Porque por pior que seja, vamos lá, a pessoa saiu de um lugar longe, saiu lá da Amazônia, pegou avião caro, gastou 5 mil reais para vir aqui para ter um atendimento comigo. Chega aqui, não faço nada. Não acontece nada. A pessoa, em vez de pegar e falar assim, poxa, mas pelo menos eu fui. Pelo menos Deus percebeu e viu o meu esforço. Pelo menos eu estou fazendo um movimento para mostrar para Deus que a minha fé é tamanha. Sabe o que os seres humanos estão sendo doutrinados e aprendendo a fazer? Está sendo mudada a cultura. Não funcionou, não presta, porque eu só quero o que presta. O que não presta, joga fora. Mas espera lá. No espiritual, não é 1 mais 1 é 2. No espiritual, são letras com números, são expressões de segundo grau. Eu diria que já são de terceiro grau. Mas, professor, terceiro grau nem existe. Sei lá, mas é além do que o ser humano consegue compreender. Então, meus queridos, nós temos que tomar muito cuidado com as coisas. Muito cuidado. As pessoas têm que deixar as suas armas no canto. Ir com o seu amor para os lugares. Levar o amor para os lugares. E eu procuro deixar, sabendo disso, eu sempre falo, eu não faço milagres. Eu faço procedimentos espirituais, mas não significa que todos têm o direito de receber a graça. E, professor, qual é a porcentagem? Olha, não é alta. De dor, quase todos conseguem tirar a dor, mesmo se for momentânea. Como se fosse uma hipnose, pode se classificar como tal dentro da ciência? Porque só da pessoa vir acreditar e eu pegar e fazer, vamos tirar essa dor, já permitiu com que isso aconteça. Por isso, da base da fé. Então, meus queridos, muita calma nessa hora. Eu estou vendo e eu estou preocupado como os seres humanos estão. Porque é numa dessa que vai aparecer pessoas inocentes e vão apedrejar. Ou seja, o que aconteceu com Jesus lá atrás, há 2000 anos, vai se repetir, mas não com Jesus, mas com um monte de seres humanos. É isso que me preocupa. Nós estamos repetindo tudo o que foi feito com Jesus com nós mesmos. Vamos para as notícias? Vamos lá. O dólar na sexta-feira ficou praticamente no 0 a 0, subiu só 0,1%. Fechou em R$ 4,79, um valor maravilhoso. Vai subir? Eu acho que vai se manter um pouquinho aí. E olha que sexta-feira caiu a bolsa. A bolsa tinha amanhecido em um valorzinho até bonzinho, de estruturação, algumas ações tinham subido. Depois foi caindo. E a bolsa de valores fechou em 1,3% e fechou em 117.710. Só que eu vou chutar, porque a gente não tem como ter uma noção, uma verdade absoluta.
Jamais, né? Vou ter uma verdade absoluta em cima de financeira de bolsa de valores. Se eu soubesse, nossa senhora, eu ia ser o cara mais bilionário do planeta, só investindo em coisa certeira. E não é assim, né? A gente faz estudo e vê por dedução o que é, o que não é. Mas eu ainda acredito que as indefinições China, indefinições Estados Unidos, indefinições Mercosul, indefinições arcabouço, tudo quanto que nós estamos em plena indefinição. Eu acho que essas indefinições vão começar a gerar alguns problemas de instabilidade. E nós vamos ter algumas nuances não muito boas. A bolsa da Alemanha caindo 0,5% nesse momento, mas ainda acima de 16 mil pontos, está 16.022, ou seja, bem pertinho, qualquer 0,1% já faz cair. Mas ainda está bem, né? Se for ver, ainda está bem. A do Brasil é que caiu para 117.710. Eu desconfio que é capaz de querer ir para 114 e durante essa semana querer buscar uns 112 por aí. Por quê? Para poder fazer pressão para que as coisas fluam e para mostrar que pode melhorar, que pode não sei o quê, que entendeu? Sabe aquelas coisitas? Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Por mais que o presidente do Banco Central disse que vai baixar os juros, será que a bolsa vai ficar tão feliz, sendo que ela já está sabendo que vai baixar os juros? Será? Eu acho que não é isso que vai fazer a bolsa de valores ficar tão feliz. Alguns setores sim, tipo lojas de varejo, eu acredito que vá, mas o resto não sei não. Porque a coisa no Brasil não está tão bonita como o povo pensa, né? Vamos ver? Notícias, jornais, vamos lá. Infomoney. Bolsas mundiais caem após PIB da China abaixo do previsto. Nós vamos ter a prévia do PIB aqui no Brasil e mais alguns destaques como temporadas de resultados nos Estados Unidos, ganha força esta semana com os resultados de grandes instituições financeiras, como BofA, Morgan Stanley e Goldman Sachs, grandes investidores do setor financeiro. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Pois bem, então bolsas mundiais estão caindo após PIB da China. Tudo depende da China? Ué, se está tudo interligado, se a China está caindo, quer dizer que outros países do planeta também estão caindo. E quem está se destacando e subindo? Quem será? Quem será? Quem será? Poder 360. Exportações da China recuam para 12,4% em junho. As exportações da China recuaram 12,4% em junho em relação ao mesmo mês do ano anterior. Uau! E a queda foi de 7,5%. E mesmo assim ainda a China teve um PIB grande, rapaz. A China tá parando de crescer? A China sempre foi a exploração do planeta. Vamos usar mão de obra barata da China. Êêê! Só que a China soube aproveitar isso e fez o próprio país crescer nessa brincadeira. Só que é o seguinte, junto com esse crescimento, veio dívidas gigantescas. Esse é o grande problema das coisas. A dívida. A dívida. Porque os Estados Unidos ainda conseguem ficar criando dólar e o povo fica pegando dólar e fica sumindo com o dólar. A China, se ela criar o yuan, afunda a moeda dela. Ela não consegue ter o poder que os Estados Unidos têm de criar moedas. Ela não consegue ter o poder que a Europa tem de criar o euro. Então, se a China sair criando yuan, afunda o yuan. Cenas do próximo capítulo. Vamos lá, porque as coisas não estão tão bonitinhas como o povo pensa. Jornal Reuters. Crescimento frágil do PIB da China. O PIB também? No segundo trimestre, aumenta a urgência por mais medidas de apoio. Que medidas de apoio? O governo vai fazer igual estão querendo fazer aqui no Brasil? O governo que tem que investir para o país voltar a crescer? O governo que tem que investir? Ou as indústrias que tem que investir? Ou o próprio comércio que tem que investir? Ou a própria industrialização que tem que investir?
que está acontecendo? O que está acontecendo? Para onde está indo? Qual é o caminho que está sendo percorrido? A China está caindo? Será? E ela vai deixar cair? Bem agora que está para passar os Estados Unidos está acontecendo isso? Bem agora? Mas será que não é suficiente ainda dela virar primeiro lugar do planeta? O primeiro lugar estava tão próximo, mas tão próximo, já estava sendo anunciado que em 2023 a China ia passar os Estados Unidos. Será que está tudo invertendo e não vai conseguir passar mais os Estados Unidos? Será que o que está acontecendo? Como é que é interessante esse planeta, não? Dá volta, dá volta, dá volta, dá volta, dá volta. E chega no setor financeiro, ele consegue arruinar um país que estava super poderoso e grande como a China. O poder financeiro, ele é tão forte, ele é tão grande, ele é tão espetacular, que ele consegue destruir um país como a China. Imagine um Zezinho da esquina como nós, que não sai do subdesenvolvido, que fica lá no subdesenvolvido e fica, que não tem quem tira. É muito doido, não? Eu só observo e fico vendo essas cenas. Vamos lá. Infomoney. Fed, Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, caminha para outro aumento de juros, apesar de queda da inflação. Mesmo caindo a inflação, os Estados Unidos vai subir mais ainda os juros? Vai. Por que será que eles estão subindo os juros, subindo os juros? O que está acontecendo com o planeta? Embora as autoridades tenham sido encorajadas por uma redução nas pressões de preços, elas não estão dispostas a encerrar batalha contra a inflação. Eu andei conversando com um amigo e nós entramos num seguinte desfecho, uma seguinte conclusão. Os Estados Unidos estão aumentando juros para fazer com que o dinheiro que saiu dos Estados Unidos volte para os Estados Unidos, que os investidores saiam de todos os outros países, voltem para os Estados Unidos, mesmo pagando um preço amargo, um valor altíssimo. Eles estão querendo que volte tudo. Por quê? Para quebrar o planeta inteiro. Porque os Estados Unidos sobrevivem quebrando os países. Porque quebrando os países vão precisar de dinheiro para voltar a crescer. E precisando de dinheiro para voltar a crescer, todo o dinheiro que os Estados Unidos criou, ele pode voltar a criar, porque quando um país quebra, o custo para se reconstruir, o custo para sair do zero de novo aumenta muito. E aí cria-se de novo a dependência e o povo começa a falar, não, eu quero o seu dinheiro, eu te dou tantas coisas, te dou minério, te dou mais um seu corpo. Seria essa a última jogada dos americanos antes da grande explosão do reset financeiro? Seria essa a última jogada dos Estados Unidos para conseguir inundar o resto do planeta com o dólar? Pelas análises que eu fiz com meu amigo, de forma muito particular, nada muito técnica, muito de percepção, foi essa. Rapaz, vamos ver as cenas do próximo capítulo. É ou não é, Pikachu? Sorte um raio aí, porque o negócio tá feio. Vamos lá, Infomoney. Por que os estrategistas do Goldman Sachs estão cautelosos com o mercado de ações global? Eles afirmam que suas equipes de estratégia prevêem praticamente nenhum crescimento dos lucros, exceto no Japão em 2023. Ou seja, todas as indústrias vão diminuir os lucros, todas as bolsas do planeta vão cair, exceto o Japão. O planeta está entrando em caos. O planeta. E os caos dos países que já estão em caos, o aumento das dívidas de países que já estão com dívidas de monstros, vai parar onde? Vai surtir o quê? Vai acontecer o quê?
Como que se resolve? Pois é. Que se exploda todos, eu por último. Não é isso? Deve ser isso que os Estados Unidos estão pensando. Deve ser. A gente tem que chutar, né? Infomoney, mais. JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup, grandes bancos, grandes centros financeiros de recursos, de dinheiro, bancos, entregam resultados acima do esperado no segundo trimestre e veem a economia dos Estados Unidos mais resilientes. O que estava mostrando que ia quebrar os bancos dos Estados Unidos, eles conseguiram dar a volta por cima e fazer eles manter a resiliência. Os balanços trouxeram lucros e receitas acima da expectativa e os bancões já esperam faturar mais com juros em 2023. A onda é juros, vamos ganhar dinheiro com juros. Porque agora os Estados Unidos pode cobrar juros mais altos, como de países subdesenvolvidos, como no Brasil. Engraçado, não? Vocês estão entendendo o que está acontecendo? Mostra que vai ter uma crise. Dá um anúncio. Olha, tem uma crise por aí. Cortam as arestas e tiram os bancos digitais. Porque o banco digital, eles são bancos que podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Vamos cortar isso. Vamos deixar só os bancos físicos aqui dos Estados Unidos, que são aqueles que compram e vendem as empresas do planeta, as ações, as empresas do planeta. Vamos lá. Cara, nada é por acaso. Eu só vou juntando as pecinhas do quebra-cabeça. Vamos lá? E aqui para o Brasil, professor, olha só que interessante. Estadão. The Economist. É um jornal de altíssima circulação. Brasil e Guiana. Guiana é aquele país, aquela colônia francesa que tem aqui na divisa entre Venezuela e Brasil. Fica lá, no meio dos dois. Bem lá para cima. Brasil e Guiana se preparam para período de bonança com petróleo. Por que Brasil e Guiana? E não só o Brasil? Porque a Guiana já está lá com a bonança de petróleo faz tempo. Nas águas azuis profundas da costa da Guiana, navios gigantescos extraem petróleos de reservatórios a 3 quilômetros abaixo da superfície. Nossa, é bastante. É mais baixo que o pré-sal. Essas máquinas estão transformando o destino de um dos menores e mais pobres países da América do Sul em 2015. A ExxonMobil, francesa, a gigante petrolífera francesa ou ela é americana? Eu acho que é americana, né? A gigantesca petrolífera dos Estados Unidos encontrou o primeiro do que hoje são cerca de 11 bilhões de barris de reservas provadas de petróleo bruto. Ou seja, já é certeza absoluta. Ou cerca de 0,6% do total mundial. A produção começou há 3 anos atrás e agora está aumentando o ritmo. E aí? Que interessante, né? Sabe o que é interessante? Que a ExxonMobil não está aqui no Brasil. São empresas que só pegam para alimentar os Estados Unidos. Os Estados Unidos está voltando a se montar dentro de uma estrutura. Para quê? Para os advindos que hão de vir. Vai. De novo. Tá chegando perto? Muito perto. Estão tentando empurrar para não fazer nada, mas está chegando perto. Vamos lá? O Infomoney. O que saiu no jornal da Infomoney? Vamos voltar para o Brasil aqui, né? União Europeia e Mercosul. O Lula já voou e já foi lá para a cúpula. Então o que sai aqui na notícia? União Europeia e Mercosul. Vem poucas chances de avanço em acordo comercial em cúpula interregional.
Uma autoridade da União Europeia disse nesta sexta-feira que o bloco não espera nenhum avanço na cúpula. E o Mujica, que foi o presidente do Uruguai, também disse que vai ser muito difícil conseguir. Agora, se não vai conseguir acordo nenhum do Mercosul, o que vai acontecer? Provavelmente não que vai acontecer, mas provavelmente, o Lula vai aproveitar a ida dele e vai pegar e falar as verdades. Não, vocês não querem por causa disso, vocês estão querendo, mas como é que faz? Só vem a nós, ao vosso reino, nada? E aí? Nisso, Lula está sendo muito bem quisto e muito bem visto nessa situação de negociação. Porque demais, não, cara. Exploração total com a América do Sul é muito grande e por muitos anos. Tá na hora da gente começar a falar, assim também não, né, mano? Eu te ajudo, mas, pô, desse jeito não. Vamos devagar aí, com calma lá. Cenas do próximo capítulo. Tem mais? Vamos lá. Olha só que interessante falando aqui do Brasil. Poder 360. Em 6 estados do Brasil, mais de 20% dos brasileiros não tem 3G. Você tem noção do que é isso? Se a pessoa não tem 3G e já estamos no 5G, como é que faz? 20% da população não tem. Apesar de 93 milhões de brasileiros já terem acesso à tecnologia 5G, a cobertura de 3G e 4G no país está abaixo da média global. Dados da Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, mostram que quase 8,1% dos brasileiros, 16,5 milhões, não tem nenhuma dessas duas tecnologias disponíveis, que chegaram para cerca de 91%. O Brasil precisa urgentemente de reestruturação. Quantas pessoas estão cegas no Brasil? Quantas pessoas sem tecnologia de 3G, cara? De uma internetinha bem ruinzinha. Como é que pode chegar num ponto desse? Para onde que vai chegar? O que vai acontecer? Agora, para a gente fazer o desfecho, para a gente encerrar com chave de ouro, pegando o gancho do começo da aula, do começo do vídeo para agora. Jornal Agência Brasil. Polícia Federal identifica pessoas que hostilizaram Alexandre de Moraes na Itália, que é o ministro do Supremo Tribunal. O ministro do Supremo Tribunal foi xingado por brasileiros em aeroporto de Roma. Tem a versão da onde o filho dele também fez algumas violências, mas presta atenção numa coisa. Eu vou falar uma coisa para você, presta atenção. Eu nunca vi na minha vida alguém sair para ir fazer um evento, fazer uma palestra, fazer alguma coisa, e a pessoa incitar um problema com a outra pessoa. Desculpa. As pessoas estão falando que o Xandão que criou não sei o quê, mas não é bem assim. Eu não acredito que o ministro começou o problema. E desculpa, eu não conheço, eu não consigo enxergar isso. Ainda mais com pessoas desconhecidas. A probabilidade que aconteceu foi de que a intolerância que já estão plantando religiosa, agora tem intolerância social, que são de gêneros e não sei o quê, porque um não tolera o outro, de raças. Então, estão colocando uma raça contra a outra, colocando gêneros contra gêneros. E aí nós estamos entrando para a intolerância política. Nós estamos tendo 3 intolerâncias no país.
Intolerância religiosa, onde um não aceita a religião do outro. Intolerância social, onde um não aceita a forma do outro ou quer impor algo ao outro. E a intolerância política. Mas, professor, são eles. Não, não interessa quem é. É dos dois lados. Vocês não estão me entendendo. Porque se um lado não quer, dois não briga. Só que como está sendo alimentado essa energia das trevas, essa energia dos demônios, é um começar e o outro retrucar. Um começar, o outro retrucar e ficar... E piorar, explodir. E aconteceu o que aconteceu. Então, provavelmente, alguém que não gosta da forma que o ministro Alexandre de Moraes trabalha, pegou e começou a falar: você é bandido, você não sei o que, você não sei o que lá. Ué, mas é assim que se resolve um problema? Se você tem um ministro, você é brasileiro, você tem um ministro que você não gosta. O que você tem que fazer para tirar esse ministro que você não gosta? Você vai e xinga ele dentro do aeroporto? Não, gente. Você vai, entra na casa dele e fala: você não presta. Não. O que você faz? Você pega um papel, vou fazer um abaixo-assinado pedindo para que seja trocado o ministro. Você faz um abaixo-assinado, protocola esse abaixo-assinado, manda para o Senado, que é o que contrata e manda embora, e você faz pressão em cima do Senado. Pressão, e não violência ou intolerância. Pressão é: estou aqui protestando, estou pedindo, estou pegando todo mundo do abaixo-assinado e fazendo para pedir para que aconteça tal coisa, tal coisa, tal coisa. Gente, até alguns anos atrás, tudo se resolvia com abaixo-assinado. Alguém quer resolver um problema de uma praça? Era abaixo-assinado. Alguém precisava de algum tratamento, alguma coisa, intervenção da prefeitura, alguma coisa? Abaixo-assinado. O abaixo-assinado saiu e entrou os justiceiros, a justiça pelas próprias mãos. Mas e os meios que tem que fazer a cadência, tudo acontecer? Será que os senadores que foram aprovados da direita estão fazendo os abaixo-assinados, estão pedindo para que seja retirado, trocado? Não. Se nem eles estão fazendo, como é que o povo vai pegar e fazer? O que está me assustando nisso tudo é a cultura do ódio. Mas, professor, eles falam isso, mas eles fazem também. Sim, eu não estou falando que é só de um lado ou de outro, não é. Eu recebo, olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu recebo pedrada de gente que diz que estuda há mais de 10 anos espiritismo, há mais de 10 anos. Eu fui fazer uma análise assim muito curta, muito singular. A pessoa que me jogou pedra há pouco tempo, você entra na rede social da pessoa, é aquela coisa: olha a energização das pedras, porque energia, porque não sei o que, tudo de energização. Ela prega a energização, ela prega a harmonia, ela prega o amor, e ela pega e faz com o próximo a crucificação. E aí? Você sabe o que está faltando? Aonde que eu quero chegar para dar o desfecho e para a gente encerrar o vídeo? Todas as religiões, todas as religiões, pelo amor de Deus, você é um líder espiritual, no seu centro, no seu terreiro, aonde for, ensine as pessoas a respeitarem umas às outras. Isso se chama amai uns aos outros como a si. Ensine as pessoas os ensinamentos de Jesus. Mas, professor, então eles vão montar em cima de mim? Não, não tem nada com o que a ver. O problema é o procedimento que você está tomando para pedir os seus direitos. A partir do momento que você votou, que você escolheu, que você nomeou um representante político para você, é ele que está lá para representar você.
É ele que tem que falar por você, mas ele não fala. Então pega e vai até ele, marca uma reunião e fala: cara, eu não tô gostando do jeito que você tá fazendo. Mas quem vai ter que resolver? Quem você escolheu. E não você, avulso. Ou a gente volta a ter amor uns pelos outros, ou moço do céu. E eu vou falar uma coisa pra você. Eu acho que nem o camelo vai conseguir passar no buraco da agulha. Porque a coisa tá andando de tal maneira, de tal maneira, de tal maneira, que nem o camelo vai passar no buraco da agulha. É muito desamor. É muito desamor. As pessoas esqueceram os ensinamentos de Jesus. Ensinamento básico: amar uns aos outros. Como assim? As pessoas estão vendo o próximo como inimigo. Você é meu inimigo! Você é da direita! Você é meu inimigo! Você é da esquerda! Você é meu inimigo! Eu não sou nem de um lado nem do outro. Eu sou seu irmão. Eu não sou nem uma coisa nem outra. Eu sou seu irmão. A única coisa que eu posso tentar fazer é fazer as pessoas refletirem um pouco. Porque como tá, não tá bom. Não tá bom. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.